Eu vos salto com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Que a graça e a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Queridos, vamos meditar no texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5, que diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redáguas, repreende e exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas se tu, sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É tremendo quando nós vemos essa palavra, ouvimos essa palavra da parte de Deus, e sabemos que Paulo escreveu essas palavras quando estava encarcerado em Roma, na sua segunda prisão, prestes a sofrer o martírio. Como ele diz um pouco mais à frente, no verso de número 6 do mesmo capítulo, ele fala: porque já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia da sua partida, que logo partiria para Cristo, tinha completado sua carreira, completado o ministério, combatido o bom combate, e agora instruía ao seu filho na fé Timóteo, um jovem pastor, para permanecer firme no seu chamado, no seu ministério diante de Deus. Queridos, no verso de número 1, ele chama a responsabilidade de Timóteo diante de Deus, diante de Jesus Cristo, a quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará, pois ele é Senhor. E no verso 2, ele chama a Timóteo a responsabilidade de pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, em todo tempo e lugar. É hora dos cristãos pregarem a palavra com responsabilidade, com avidez, em todo tempo, em todo lugar, não perdendo uma única oportunidade, porque os tempos são findos e a nós, não aos anjos, foi dado esse mistério. Então aproveite as oportunidades que Deus lança diante de ti para pregar o Evangelho, as boas novas de Cristo, pregando as palavras de vida, e deixe o Espírito Santo fazer a obra no coração dos escolhidos. Na palavra, na doutrina, irmãos, não com promessas vãs, não com fábula, não com promessas de homens, mas com promessa de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. A Bíblia diz que aquele que está morto em delitos e pecados, crendo que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, ele terá vida eterna, ele terá salvação. Nós não temos que inventar nada, temos que pregar a Bíblia segundo o que a Bíblia diz, segundo o que Deus fala, não acrescentando nada, não prometendo bênção a ninguém que não esteja escrito na palavra. A maior bênção do ser humano, o maior tesouro é a salvação em Cristo Jesus. O restante vos será acrescentado, porque o que Deus tem traçado para nós passa pela cruz de Cristo. Então buscamos sempre a vontade de Deus para as nossas vidas e não a nossa. Queridos, ainda que não seja o que as pessoas querem ouvir, as pessoas muitas vezes querem ouvir as promessas, as bênçãos, mas se esquecem de ouvir o compromisso, a fidelidade, a busca incessante para agradar a Deus, pelo reino de Deus, para a glória de Deus. Muitos preferem ouvir o que massageia o seu ego, preferem ouvir o que não fala de compromisso, de fidelidade com Deus, de renúncia. A palavra diz: toma cada dia a tua cruz e segue-me. Esse é o evangelho que devemos pregar, esse é o evangelho da cruz, o evangelho de renúncia, o evangelho muitas vezes de luta, o evangelho muitas vezes que as pessoas se voltam contra nós, nos perseguindo, nos maltratando por amor de Cristo. Queridos, uma vida regalada, longe do sofrimento, não é uma vida que Jesus prometeu aos cristãos. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e você comigo também vencerá. Nós devemos nos escudar, nós devemos nos agarrar cada vez mais à promessa que Jesus Cristo está conosco cada dia da nossa existência. O Senhor não abandona aquele que nele confia, aquele que nele espera. O verso número 3 diz: porque virá tempo, e o tempo já chegou, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje nós vemos muitas vezes as boas notícias, que o Evangelho tem crescido muito no Brasil. Mas a que preço, irmão? Do que adianta um oceano inteiro se espalhar
mas aqui profundidade que não lava nem os pés. Então nós temos que ter profundidade na palavra, nós temos que ter entendimento na palavra, nós temos que ter compromisso na palavra. A sã doutrina, pregar o evangelho como ele é, a vontade de Deus acima da nossa. Não suporta a sã doutrina. Muitos e muitos hoje querem as bênçãos de Deus desviando-se da cruz de Cristo, do compromisso, do chamado. Muitas vezes tem pregado um evangelho da prosperidade, aos olhos do qual, se você for olhar o ministério de Paulo, de Jeremias, de Isaías, eles fracassaram completamente no seu ministério, porque não era um homem que buscava riqueza terrena, porque não era um homem que se sentava entre os príncipes e que estava na mídia. Eram homens perseguidos, caluniados, cerrados ao meio, cortados a cabeça. Então eram homens que sofreram por amor de Cristo. Amados, muitos e muitos e muitos não querem ouvir falar de pecado, não querem ouvir o evangelho que aponta os seus erros, a sua miserabilidade. O evangelho da cruz de Cristo é um evangelho que mostra um Jesus Cristo, um Deus que se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória, derramando o seu sangue na cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, que nos chama ao compromisso de viver uma vida entregue em suas mãos, servindo, para que as recompensas do reino futuro, do reino da sua vinda, estejam ao nosso alcance. Queridos, os homens muitas vezes agem como quem tem uma grande doença, como quem está sendo corroído pelo câncer do pecado, mas não quer ouvir a notícia que está doente. Prefere dizer que está tudo bem, enquanto essa doença, esse pecado corrói as suas entranhas e o leva cada dia mais longe de Deus, para longe do Senhor, para longe da sua salvação. Pense nisso, pense nisso. Amados, quem prega a palavra de Deus desagrada a muitos, porque o mundo é assim mesmo, nós não temos que nos adaptar ao mundo, nós temos que nos adaptar à palavra de Deus, ao Evangelho. Desconfie dos pregadores que procuram sempre agradar, desconfie dos pregadores que estão sempre querendo buscar o holofote, a luz do mundo, porque estão em trevas muitas vezes. Aquele que quer agradar a Deus muitas vezes desagrada ao mundo. E é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele diz no verso número 4, olha, Timóteo, eles desviam o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Jesus é o caminho, amado. Ele é o caminho, é o único caminho, a verdade e a vida. A palavra diz, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Paulo quer estar ensinando a Timóteo aqui, que a sã doutrina deve ser seguida, mesmo que traga aflição, sofrimento para a sua vida. Ele não prometeu paz, ele prometeu espada. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Cristo está conosco, ele é o nosso general. Fortalece-te na palavra, em oração, no jejum. Busca agradar aquele que te chamou, aquele que confiou nas tuas mãos o seu ministério. Ele diz aqui no verso 5, sê tu sóbrio em tudo, sofre as aflições. Ninguém que vai lá, hoje os cristãos não querem ouvir falar em aflição, em fidelidade, em renúncia. Hoje só querem ouvir falar nas promessas, muitas vezes promessas que não estão de acordo com o querer de Deus. Então, irmãos, que você possa cada dia mais buscar cumprir o ministério. A bênção do Senhor está sobre ti, mas você tem que ser obediente à palavra. Amém? Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Um cheiro na sua alma.